Opa, fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí para a última palestra do último dia do ICMS Day, maior congresso online sobre ICMS, cara. 2 dias de puro conteúdo aí. Se você está assistindo aqui agora, vai começar a assistir a minha palestra, cara, depois que terminar esta minha palestra aqui, volta lá, assiste as palestras que você ainda não viu, fechou? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos ser diretos. Hoje eu vou trazer aqui um pouco para vocês sobre o ICMS, substituição tributária, trazendo lá a vertente da operação subsequente, trazendo um pouco da vertente da substituição tributária pelo diferencial de alíquota. Então a gente vai trabalhar ali como base principal o convênio 142 de 2018, que desde já eu digo que é um convênio que é aplicado à regra geral aí da substituição tributária subsequente e pelo diferencial de alíquota que é aplicado em todos os estados. Então, antes de começar aí essa palestra, eu quero te deixar alguns recados importantes e salientar que hoje eu estou empolgado. Então, hoje o conteúdo aqui vai ser denso. Preparou? Então, foco total, pega papel e caneta na mão, anota aí as sacadas. Se quiser, volta novamente depois de terminar, assiste, porque hoje eu tô inspirado e quando eu tô inspirado o conteúdo flui aqui para vocês demais. Então vamos lá, pessoal. Primeira informação que eu passo aqui para vocês. Como eu já disse anteriormente, quem não assistiu às outras palestras, assista às outras palestras. E eu peço para você que está assistindo agora essa palestra, coloca aí no comentário uma hashtag Tô no ICMS Day. Fechou? E compartilha aí esse evento para todo mundo que você conhece, para o pai, para o avô, para o irmão. Se tem interesse de aprender o ICMS e de receber ali informações sobre o ICMS, compartilha. Fechou? Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, deixa eu colocar aqui na tela, né, para nos vermos um pouco mais perto. Deixa eu fazer uma pequena apresentação para quem não me conhece. Meu nome é Igor Neves, eu sou lá o produtor do canal Descomplica ICMS, um canal voltado ao compartilhamento de conteúdo referente ao tributo estadual ali, o ICMS. Então a gente tem aí um bom tempo já compartilhando conteúdo no Instagram, no YouTube, realizando eventos como esse já é o nosso terceiro evento online sobre ICMS. Então aí a gente tem um foco levar para você o melhor conteúdo sobre o ICMS e descomplicar da maneira mais fácil para você. Então, eu sou especialista em ICMS, já realizamos aí formações de profissionais em questão em pauta ali do aprendizado do ICMS, então a gente tem ali conteúdo compartilhado de forma gratuita também e alguns treinamentos presenciais e online, como nossa formação especialista do ICMS, que já desde antemão. No finalzinho do vídeo eu tenho uma novidade aí para você, eu tenho algo bom aí para você que quer realmente aprender o ICMS e não é para todo mundo, é somente para quem fez a inscrição ali no ICMS Day. Então vamos lá começar aí o nosso conteúdo, né? Hoje iremos falar aí sobre o convênio 142. Igor, dentro de 1h30 de palestra, tem muita coisa para ser aprendido, demais. Eu sei que em 1h30 você não vai aprender tudo sobre substituição tributária. Estou sendo claro aqui para você. E não é assim, não é um estralo de dedo que você aprende, não é em 1h30. Mas aqui, cara, eu vou te dar sacadas importantes. Então essa palestra vai servir para você que já trabalha na área, para você que já trabalha há mais de 10 anos, há mais de 30, 50 anos, porque não é o tempo de trabalho que diz ali a especificação do conhecimento em matéria da legislação aplicada ali ao ICMS, e sim a constância, o quanto você é constante no estudo. Então serve para você que está iniciando aí seu estudo, serve para você que já tem muito tempo estudando, ou você que trabalha na área, ou você que é novato na área fiscal ou de matéria de legislação tributária. Então hoje vamos falar sobre a substituição tributária, né, aplicada ao convênio 142. Então toda vez que eu falo sobre substituição tributária, eu quero que seu consciente comece a apontar a partir de agora 4 variáveis.
toda vez que eu falar sobre substituição tributária, a sua mente vai ter que levar você para o artigo 6 da Lei Complementar 87 de 96. Quem não conhece a Lei Candir, cara, é de tão importância que eu cheguei até a fazer um livro, né? Eu escrevi um livro que é o Guia Definitivo do ICMS, Lei Candir Comentada, porque a importância que essa lei ela tem ali para o aprendizado do ICMS. Então, como ela traz os parâmetros direcionais, né, as disposições básicas aplicadas ao ICMS, que vão ser espelhadas aí em matéria de lei ordinária, dentro do estado, como por exemplo, aqui no estado da Bahia tem a Lei 7.014, em outro estado vai ter uma lei ordinária que traz ali a disposição geral em pauta do ICMS. Então, recapitulando aqui, voltando, a importância de toda vez que eu citar substituição tributária, a sua mente vai começar a abrir subitens. Artigo 6 da Lei Complementar 87 de 96. Se não anotou, anota logo aí. Igor, o que é que esse artigo 6 da Lei 87 de 96 tem de bom para mim? O primeiro parâmetro é que a lei Candir, né, que é a Lei 87 de 96, ela vem ali da delegação feita pela Constituição Federal. Papel suprassumo da Constituição Federal é o quê? Delegar. Então, lá no artigo 145, e já aproveito e coloco uma outra sacada agora, cara, tá estudando aí ramo tributário, ramo fiscal? Estuda o Sistema Tributário Nacional. Está contido lá entre o artigo 145 ao artigo 162. E lá no artigo 145, ele diz, uma lei complementar poderá atribuir ao... Então, ele já está dizendo, uma lei complementar irá atribuir as especificações. E ele cita substituição tributária, contribuinte, responsável e tudo mais. Então, na especificação ali, em matéria do artigo 145, ele está delegando que o papel geral, de ordem geral do ICMS, é estipulado pela Lei Complementar 147. E até em matéria de quê? Quando ele diz no inciso 1º do artigo 145, inciso 1º, 2 e 3, e em matéria de dispor sobre a substituição tributária. Então, quando a Constituição Federal delega esse papel, a lei complementar ela atribui isso e diz assim no artigo 6, olha, cara, a substituição tributária ela ocorrerá em operação subsequente, em operação por diferimento, em operação antecedente e em operação concomitante e operação pelo diferencial de alíquota. Então, o segundo estralo aqui, Igor, diferencial de alíquota na substituição tributária? Explique melhor isso aí. Quando a Lei Complementar 87 de 96 atribui que terá ali a aplicação da substituição tributária em pauta do diferencial de alíquota, sua mente agora vai ter que levar você para o quê? Para o convênio 142. Por quê? Qual é a regra principal da incidência da substituição tributária? Regra principal, a troca de responsabilidade. Qual é a segunda regra? O conceito, né, que criou ali a substituição tributária, a antecipação tributária, que é o quê? A praticidade do sujeito ativo fiscalizar, cobrar. Então ali é uma praticidade. Para que ocorra essa praticidade, teve lá um convênio, que foi o convênio 92 de 2015, que ele criou ali os segmentos. E esses segmentos são o quê? São produtos que estão dentro de um grupo e que este grupo é de um segmento, como por exemplo, produtos de autopeças. Então lá dentro do segmento de autopeças eu tenho NCMs que são classificados como produtos de autopeças e estes produtos eles são da substituição tributária, como por exemplo, isso ressalvando os estados que trabalham com este produto levado à substituição tributária. Igor, por que esses estados? Porque com a criação, né, do SEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária, atribuído aí pelo convênio de 2015, trouxe ali um parâmetro. Antes disso, antes de 2015, os estados, cara, ele poderia colocar qualquer produto em pauta da substituição tributária. Então imagina que bonito. O estado agora pega um copo de plástico, esse aqui que a gente bebe água mineral, e ele chega lá e coloca como substituição tributária, porque ele bem quer no momento que ele bem quer. A partir de 2015, com o convênio, ele trouxe ali parâmetros.
O próprio sujeito ativo delimitou que os estados, e quando eu falo sujeito ativo, eu estou falando não do erário cobrador, estado, fisco estadual, mas sim competência de sujeito ativo em matéria de legislação, quando ele diz assim, cara, olha só, vamos criar parâmetros. E isso foi atribuído por um convênio e está lá estabelecido na CONFAS, né? Foi uma reunião ocorrida na CONFAS para estabelecer ali esse parâmetro de criação do SEST. Então o SEST ele criou segmentos. A partir de 2015, os estados começaram a ter o quê? Limitações. Eles não poderiam colocar qualquer produto em pauta da substituição tributária. Eles tinham que padrões. Então, produtos de autopeças, produtos de materiais de construção, produtos de materiais elétricos, produtos vendidos pelo marketing, venda porta a porta. Então, todos os produtos que estariam lá estabelecidos inicialmente no convênio de 2015, eles estariam dentro ali do regime da substituição tributária. Então, como a competência que a Constituição Federal delega do ICMS ao Estado, cada estado tem ali um papel de atribuir um determinado segmento ao regime da substituição tributária dentro ali do seu estado. Como, por exemplo, tem estados que têm um produto de autopeças na substituição tributária e tem outros que não têm, outros que tinham e passaram a não ter. Por isso que eu trouxe a especificação de quando o estado atribui. E primeira sacada, existe o convênio 142 de 2015, que é obrigatoriedade de quem trabalha com ICMS estudar, que ele tem ali uma lista de anexos. E dentro daquela lista estão contidos todos os produtos que são da substituição tributária em pauta de operação interestadual. Então, em matéria, na verdade, de lei de operação federal ali, está estabelecido todos os produtos. Então, em âmbito federal, sendo mais claro dizer, todos os produtos que podem ser da substituição tributária está contido lá no convênio 142 de 2018. Mas nem todos os estados têm todos esses segmentos ali estipulados. Então, é importante para você entender quais são ali. Não precisa gravar todos os NCMs, é o que eu trago aos meus alunos. Cara, cria um parâmetro. Eu passo esse parâmetro para os meus alunos. Existe um parâmetro de segmentos. Eu sei que segmentos de autopeças é um parâmetro, segmentos de materiais elétricos é um parâmetro, segmentos de venda porta a porta é um parâmetro. Então, eu tenho listado ali um parâmetro. Toda vez que um produto ele possui uma segmentação naquele parâmetro, eu já ligo o alerta. Ó, tem a possibilidade aí de ter a tributação pela substituição tributária. Então, já eu vou abrir aqui agora, vou abrir na estante para você o site da CONFAS, vou mostrar para você algumas sacadas muito importantes para você tirar dentro desse site lá da CONFAS, que é também um site muito importante. Então, vamos lá, primeiramente, deixa eu só voltar lá a introdução que eu estava fazendo aqui para vocês. Primícia inicial, o que é a substituição tributária? O Código Tributário Nacional, quando ele atribui ali o papel do sujeito passivo, que ele pode ser exercido na sua primícia como contribuinte ou como responsável. Contribuinte é aquela pessoa que tem ligação direta ali, que realizou, que praticou o fato gerador. Isso é conceito de matéria de Código Tributário Nacional. Agora, em matéria do ICMS, o artigo 4 da Lei Complementar 87 de 96, ele diz o quê? Que contribuinte é toda pessoa física e jurídica que realiza com habitualidade ou volume que caracterize comercialização. Então, este é o conceito de contribuinte para o ICMS. Anota aí, artigo 4 da Lei 87 de 96. Então, anota, porque não vai aparecer aqui no slide, não. Isso aqui é sacada para você anotar o conceito de contribuinte. E o responsável é o quê? O responsável é aquela pessoa que possui uma mínima vinculação à operação. A lei, ela é o poder maior ali para destinar quem é o responsável a recolher o tributo. Responsável nada mais é quando a lei expressa, né, a lei admite-se ali uma pessoa que está vinculada à operação, então que dentro daquela operação, dentro daquele ciclo tributário, ele tenha um pouco de envolvimento de atividade econômica, de rendimentos futuros criados econômicos. Então, ali, para ser caracterizado ali como responsável, ele tem que participar ali diretamente ou indiretamente da operação e que nesta operação, para ele, crie recursos econômicos futuros.
Então, por isso que a lei não pode olhar para o lado e dizer, olha, essa empresa aqui que não participa da operação, ela é ali o responsável. Então, por que eu estou te dizendo esse conceito? Porque a lei, ele vai direcionar a responsabilidade para uma pessoa, como por exemplo, quando eu falo aí de responsabilidade pela substituição tributária subsequente, quando ele atribui ali ao fabricante, ao importador, ao industrial, a responsabilidade do recolhimento do imposto. Isso é troca de responsabilidade, é a substituição tributária. Então, outra sacada aqui para você. A substituição tributária é uma coisa, a antecipação tributária é outra. Porque o Convênio 142 de 2018, ele cita a figura da antecipação tributária e ele cita a figura da substituição tributária e cita a figura da substituição tributária agora dentro do nicho de substituição tributária subsequente e pelo diferencial de alíquota. Dentro dessa vertente aí, ele está te dizendo o que, cara? Olha, antecipação tributária é uma coisa, substituição tributária é outra. Elas se completam, elas são visualizadas dentro de uma operação, isso é visualizado, só que elas são diferentes em uma única coisa. Substituição tributária, troca de responsabilidade, como por exemplo, quando o vendedor, o primeiro cara da cadeia, ele retém o imposto que deveria ser pago por outra pessoa. Então a responsabilidade foi trocada. Saiu do cliente saiu ali do cliente, né, daquele fornecedor, daquele industrial, do cliente A dele, e ele se apropriou da responsabilidade do recolhimento do imposto. E esse ônus pago pelo industrializador, pelo fabricante, pelo importador, ele vai ser transferido ali para aquele cliente dentro do documento fiscal, na aba da nota fiscal ICMS, substituição tributária, e lá o valor do ICMS, então esse ônus é transferido ali juntamente ao pagamento feito pelo cliente. Isso é troca de responsabilidade. Isso é a substituição tributária. Agora uma outra coisa, antecipação tributária. Até a antecipação tributária, eu bati um papo recentemente no Instagram com um professor sobre essa questão, sobre a questão da inconstitucionalidade, e teve hoje, no dia 2, ocorreu uma aula, uma palestra aqui de Rafael Figueiredo. Ele trouxe uma palestra sobre essa questão aí da restituição do ICMS, substituição tributária, e trouxe ali, pautou também a questão da inconstitucionalidade, que é vista aí, pauta para outras discussões, porque nesse momento não cabe agora a gente trazer essa especificação. Então vamos lá. Então a antecipação tributária é o quê? Julgamento do STF, né? Quando eu vejo lá no artigo 123 do Código Tributário Nacional que a lei pode responsabilizar outra pessoa pelo pagamento, quando eu falo de antecipação tributária, é quando este importador, ele recolhe o ICMS de toda a cadeia. Ele paga o ICMS que deveria ser pago ali pelo cara que comprou dele, quando esse cliente que ele vendeu, né, ele vende para outra pessoa. Então vamos lá, um atacadista, um varejista, e ele passa aquele produto ali até chegar no consumidor final. Quando tem esse ciclo tributário econômico aí, quando tem um produto que é envolvido da substituição tributária, dentro da sistemática da substituição tributária, ele tem que recolher ali o tributo. Então, o que é que eu estou te dizendo aí? Isso é antecipação, ele está antecipando ali o imposto. E recapitulando as 4 modalidades da substituição tributária: subsequente, subsequente, né, o diferimento, concomitante e pelo diferencial de alíquota. Vamos tratar aqui subsequente e pelo diferencial de alíquota, sendo que concomitante é as operações com transportadoras não inscritas no local onde está ali iniciando o fato gerador do transporte. Então isso ocorre no serviço de transporte. Segundo parâmetro, quando a pessoa que vai realizar a empresa ali, a pessoa que vai realizar, na verdade, o transporte, ele é um autônomo. Então ali segue em pauta da substituição tributária concomitante. O diferimento é ali uma troca de responsabilidade
quando é postergado o imposto. Então, o recolhimento do imposto ele é postergado para um momento futuro. Eu conjecturo quando um produtor vende leite para o industrial ou para uma cooperativa, a cooperativa passa para o industrial, o produtor ele não é tributado, o ICMS não é cobrado naquela fase, e sim em uma fase posterior. Mas o nosso foco aqui é o convênio 142, e o convênio 142 ele atribui sobre operações subsequentes e operações pelo diferencial de alíquota em pauta da substituição tributária. Então vamos lá. Como é que eu vou te mostrar isso? Vamos abrir aqui agora o site da Confaz. Então, quem nunca acessou esse site da Confaz, irmão, irmãs, vamos acessar, porque é muito importante. Então, no próprio site da Cefaz, a primeira dica que eu te dou aqui, ó, vá nessa aba lateral, vá aqui na aba, ó, substituição tributária. Clica aqui nesse link, você vai acessar aqui essa pauta. E tá vendo, ó, o convênio que eu citei para você, o convênio 92 de 2015, que ele trouxe aí primeiramente a especificação do código da substituição tributária. Ele traz aqui o convênio 18 de 2017. Irmão, olha aqui para mim. Pega um papel e caneta aqui agora, pelo amor de Deus. Pega um papel e caneta aqui, que hoje eu estou empolgado verdadeiramente. Pega um papel e caneta aí. Olha só, o convênio 18 de 2017. Eu não sei quantas pessoas estão vendo aqui, estão assistindo agora e conhecem o convênio 18 de 2017. Então, se você conhece o convênio 18 de 2017, coloca aí eu conheço. Se não conhece, coloca eu não conheço. Isso vai ser importante aí. Por quê? Sabe aquela dificuldade que todo mundo tem, a maioria das pessoas, né? Não vou abranger todo mundo, mas quase todo mundo tem de como identificar um produto que é da substituição tributária. A gente sabe que a gente tem que identificar, temos que identificar o produto que é substituição tributária no meu estado e eu tenho que identificar também o produto que é da substituição tributária nos estados onde eu vou fazer ali operações interestaduais. Porque quando eu tenho essa especificação, eu tenho que analisar se o produto é substituição tributária no estado de destino. A visão sempre é essa. Então você tem que olhar a sua legislação e olhar também a legislação de outra pessoa. De outro, na verdade, quando eu falo pessoa, eu falo de outro estado. Por quê? O convênio 18 de 2017 foi ali uma elaboração através de uma reunião feita na Confaz. E eu vou abrir aqui agora para você esse convênio. Vamos abrir aqui ele, ó, na aba aí da substituição tributária da Confaz. Você está vendo aí em cima? Aqui a gente vê nesse convênio, que é o convênio 18 de 2017, criou o Portal Nacional da Substituição Tributária. Esse Portal Nacional da Substituição Tributária, ele te dá aqui alguns estados. Aos poucos os estados estão aqui adentrando no convênio 18. Mas todos os estados terão que estar aí listado. O que é que esse convênio te dá aqui? Esse convênio ele te dá aqui planilhas. Cara, que coisa maravilhosa. O convênio te dá planilhas sobre os produtos que são da substituição tributária em cada estado. Então, se eu acessar aqui a planilha do estado da Bahia, ele vai me dar ali uma planilha em Excel e esta planilha vai estar lá separada. Produtos de autopeças, produtos de materiais de construção, produtos de materiais elétricos, tudo em colunas certinho, com os NCMs, com o SEST, com o valor da MVA original, o valor da MVA ajustada se for 7, 12 ou 4, se tiver lá na aba de produtos de autopeças, né, que produtos de autopeças tem uma variável ali que foi estipulada inicialmente por uma lei, que é uma lei federal, né, a lei chamada Lei Ferrari, que criou ali também a questão da concessão e do contrato de fidelidade, que se você observar, essa Lei Ferrari, como por exemplo em alguns estados, tem ali o contrato de fidelidade, que é uma margem, um valor, né, original e um valor ajustado menor do que as demais operações. Isso tudo veio de uma lei federal que é chamada Lei Ferrari, que criou ali essa pauta no artigo 8 da Lei Ferrari, a questão ali da concessão e do contrato de fidelidade para dar a justificativa dessas alíquotas diferenciadas. Então, olha só. Então, quando você clica aqui, você vai ver todas as informações, cara. Não tem mais desculpa, pelo menos para esses estados aqui,
a dúvida se o produto é da substituição tributária ou não. Eu não aceito ninguém desses estados aqui, na verdade eu não aceito ninguém de nenhum estado, porque eu sempre ensino um padrão de como identificar se um produto é da substituição tributária. Isso eu compartilho gratuitamente em vários locais aí. Eu ensino um padrão de como é que você identifica esse produto. Uma água aqui. Vamos lá. Então você vai acessar aqui, se for Bahia, Espírito Santo, você vai São Paulo, você vai acessar aqui e você vai ter uma planilha te dizendo todos os produtos por segmento. Então autopeças, material de construção, material elétrico, tá tudo bonitinho lá na planilha, é só clicar que você vai ver a listagem de todos os produtos e não ter mais dúvida de qual MVA aplicar, se o produto é da substituição tributária ou não. Mas vamos lá. Então você acessando aqui, ó, ele vai te dar o convênio, né, que traz ali a especificação da obrigatoriedade dos estados atribuírem isso. E quando você clica aqui, ó, tem a vigência como exemplo da Bahia, e que você baixa, ele vai criar uma planilha aqui para você, tá vendo logo aqui abaixo. Você vai ter acesso a uma planilha e essa planilha aí vai te dar todos os produtos que são da substituição tributária. Então vamos voltar aqui agora para o nosso convênio 142, que é a nossa pauta aqui de discussão. Então a gente vem aqui para o convênio 142 de 2018. Pessoal, eu tenho uma paixão imensa pelo convênio 142, porque foi e continua sendo um divisor de águas no aprendizado de muitas pessoas. Então é o que eu digo para os meus alunos, que existe um aluno que estuda substituição tributária sem entender o convênio 142 e tem um aluno que é o cara faixa preta da substituição tributária porque identificou ali, conheceu, aprendeu o convênio 142 de 2018. Então vamos lá, olha só. O convênio 142, no captor ali da sua disposição geral, ele é separado por seções. A primeira seção é a seção que diz sobre as disposições, que eu vou te dar aqui umas sacadas rápidas. Então, o que é que a gente vai fazer a partir daqui de agora? Vou fazer uma introdução aqui para você desse convênio e vou te dar sacadas dentro desse convênio práticas. Primeira introdução aqui, vamos lá. Olha só, já te disse que quando se trata de substituição tributária, eu tenho que entender o quê? Que substituição tributária é troca de responsabilidade. A antecipação tributária, ela é a troca ali de responsabilidade, né, juntamente com o pagamento do ICMS feito ali pelo importador, pelo industrializador, e recolhendo todo o tributo ali de toda a cadeia. A substituição tributária ela é subdividida em 4 modalidades: concomitante, pelo diferimento, subsequente e pelo diferencial de alíquota. Não é eu, Igor, aqui, o professor Igor, que está dizendo isso. É a Lei Complementar 87 de 96, no seu artigo 6. Sabendo disso, você tem que entender quais são ali o conceito de cada um. Diferimento é o adiamento do recolhimento do imposto, né? É a postergação juntamente à troca de responsabilidade. Essa modalidade você vai encontrar dentro do Estado, é uma modalidade interna. Concomitante é para prestação de serviço de transporte, quando está envolvido ali autônomo ou transportadora não inscrita no local de origem ali, né, da criação do fato gerador da prestação de serviço de transporte, que juntamente lá o artigo 11º da Lei Complementar 87 de 96 é o quê? É o quê? O local de origem do transporte. E agora a gente entra na subsequente, como eu te expliquei, é a conhecida retenção na fonte. Quando ali o importador, o industrial, ele retém o imposto de toda a cadeia. Igor, é sempre quando o importador industrial reter? Não, não é sempre. Porque existe aí o chamado responsabilidade solidária, quando não tem protocolo e nem convênio, mas relaxa que daqui a uns 15 minutinhos, 20 minutinhos eu vou trazer isso para você. Só recapitulando. Então, vamos lá. E aí temos o diferencial de alíquota. No artigo 155 da Constituição Federal, isso lá no seu parágrafo 2, quando ele diz lá a especificação, né, da responsabilidade ali de quem compete o ICMS, Estado, Distrito, e quando você olha o inciso 7º e o inciso 8º, que ele fala ali sobre a incidência, né, da responsabilidade do diferencial de alíquota, dentro do diferencial de alíquota normal, não falando de substituição tributária, ocorre quando eu adquiro uma mercadoria de fora do estado, esta mercadoria ela vai ser destinada
para uso ou consumo ou imobilizado, a operação seja entre contribuintes, diferencial de alíquota na compra, operações entre contribuintes. Igor, por que existe um diferencial de alíquota na venda? Existe. Quando o comprador da mercadoria, o remetente, seja um não contribuinte. Vamos aqui para a regra geral. Comprou de fora do estado, entre contribuintes, o produto é destinado ali para uso, consumo imobilizado, pauta do diferencial de alíquota. Nesse contexto, a responsabilidade do recolhimento é de quem? É do comprador. O próprio inciso 7 diz que quando a operação é entre contribuintes, olha a variável, a responsabilidade é do comprador. Inciso 8º, quando o destinatário ele for o quê? Cara, você tá vendo que não tem slide aqui te dizendo isso. Eu quero que você anote, que você abra, confirme junto comigo. Se você está assistindo no computador, no tablet, pega o celular e abre junto. Confirma, vai olhando. Quero que você olhe lá, que você confirme, valide tudo. Sempre que alguém te passar algo, uma base legal, uma legislação, valide, confirme. Chama um cara, vamos abrir aqui agora, me explique melhor, valide. Fechou? Então vamos lá. Então lá no artigo 155 ele diz isso. E a outra especificação é quando o destinatário ele é um não contribuinte. Quando o destinatário ele é um não contribuinte, a responsabilidade já é transferida para quem? Para o remetente da mercadoria. Então eu tenho aí, Igor, uma regra geral. Operação entre contribuintes, só contextualizando o diferencial de alíquota. Operação entre contribuintes, a responsabilidade é de quem? Do remetente. Quando a responsabilidade é do destinatário, perdão. Quando a operação é entre contribuinte remetente e destinatário não contribuinte do ICMS, podendo ser pessoa física ou jurídica, a responsabilidade é o quê? É do remetente. Então, regra geral, responsabilidade do destinatário. Exceção, responsabilidade do remetente. Isso dentro do diferencial de alíquota com produtos normais. Quando eu envolvo um produto da substituição tributária, eu já excluo a hipótese da questão do não contribuinte. Porque o diferencial de alíquota pela substituição tributária, que é uma terceira hipótese de responsabilidade, ele é quando um contribuinte vende para um contribuinte também e que a operação tem um produto destinado para uso, consumo ou imobilizado em operação interestadual e que esta mercadoria seja pauta da substituição tributária. Então, que esta mercadoria esteja lá na lista nos anexos do Convênio 142 e que os dois estados envolvidos tenham essa mercadoria como produto da substituição tributária. Então, a regra de análise da responsabilidade, quando o diferencial de alíquota é pela substituição tributária, a gente aplica igualmente como eu fosse analisar a responsabilidade da operação subsequente, que já vamos tratar para você. Olha só, a responsabilidade aqui a gente vai atribuir logo abaixo, só que você percebe que, olha, dispõe sobre, o Convênio 142 dispõe sobre o regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS. Tá vendo? O próprio Convênio 142 está deixando claro que são duas coisas. Substituição tributária é uma coisa, antecipação tributária total é outra. Como é que eu posso te explicar isso na prática? Como, por exemplo, para o ramo farmacêutico. Olha só, para o ramo farmacêutico, a gente consegue visualizar. Como, por exemplo, eu vou utilizar aqui um caso aqui do estado da Bahia. O estado da Bahia, ele diz que as farmácias e drogarias e casas de produtos naturais, eles devem recolher, antecipar todo o tributo de qualquer mercadoria que eles adquirem. Então, o que é que ele quer dizer? Eu tenho medicamentos, que é da substituição tributária, e eu tenho ali a farmácia, né? Hoje em dia a farmácia vende tudo, né, cara? Hoje em dia você vê farmácia vendendo cerveja, só falta vender carvão e carne para fechar ali o churrasco. Mas a essência do conceito de drogaria, de farmácia, de estabelecimentos é o quê? É vender ali medicamentos, remédios e produtos similares para a utilização do ser humano ali, para aplicar na questão de saúde e cuidado ao ser humano. Então, pasta de dente, sabonete
escova, essas coisas básicas. Só que hoje farmácia vende tudo, tem Danone, refrigerante e também tem cerveja, só falta o carvão e a carne. Então, o Estado entendendo essa questão, ele diz o que? Olha, todos os produtos adquiridos por uma drogaria, farmácia ou casas de materiais, ou casas de produtos naturais, tudo que vocês adquirirem que não for medicamento, porque medicamento é da substituição tributária, é recolhido lá antecipadamente. Tudo que for em pauta aí de produtos que mesmo sejam normal, como por exemplo ter um lápis ou algo do tipo, que é um produto que não é da substituição tributária. Quando essa drogaria, essa farmácia adquire, este produto se reveste o quê? Do conceito de antecipação tributária. Então o Estado pode dizer isso. O seu Estado pode pegar determinado ramo e dizer assim, olha, tudo que você adquirir vai ser antecipado. Então tá vendo que no ramo de farmácias e drogarias eu tenho uma substituição tributária, que é dos medicamentos, e eu tenho uma antecipação tributária total, que é de quê? De qualquer outro produto que é adquirido aí pela drogaria, farmácias ou casas de produtos naturais. Então observe que é diferente. Antecipação tributária é uma coisa, substituição tributária é outra. Em pauta de responsabilidade, a responsabilidade da substituição tributária, em regra geral, é do remetente. A pauta da antecipação tributária total com encerramento da fase de tributação, na regra geral, ocorre pelo destinatário da mercadoria. Então, se uma mesma empresa, produtora lá industrial, né, que faz medicamentos e também produtos similares, vende lá para uma farmácia em um estado 10 mil de medicamentos, 20 mil de produtos lá utilizados pela farmácia para o seu processo de venda ali. Nessa operação eu tenho a quantidade de produtos que vão ser antecipado o imposto pelo remetente e uma quantidade de produtos que vão ser antecipado o imposto pelo destinatário. Então, o que? Substituição tributária e antecipação tributária. São conceitos idênticos, a responsabilidade é a essência na sua regra geral que atribui ali a diferença. Mas, Igor, existe a possibilidade na substituição tributária o destinatário pagar? Claro, existe. Foi criado aí, né, as questões de convênio e protocolo. O convênio ele foi listado lá na Lei Complementar 24 de 75 e se você olhar no seu artigo 1º, você vai observar lá que ele diz que o convênio foi criado para ordenar em questão de benefícios fiscais, isenções em operação interestadual, remissões, e traz essas especificações. Então, por isso que você vai encontrar nos convênios um poder maior, como, por exemplo, o convênio 52, que traz ali a questão da redução da base de cálculo dos produtos industriais, materiais agrícolas, ou a redução da base de cálculo dos produtos agropecuários. Então, tudo que traz em questão de isenção, remissão, redução de base de cálculo está em convênio. Então, o convênio tem uma força maior do que o protocolo. Só que os dois são acordos, e esses acordos são celebrados entre os estados. Quando eu falo de acordo, é porque existe um princípio que é um princípio constitucional, especificado aí em matéria tributária, que é do princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade ele tem muito a ver com a competência tributária que a Constituição Federal traz ao contribuinte. E, Igor, por que tem tudo a ver? Olha só, quando eu falo de territorialidade, eu quero trazer primeiro que os estados têm uma soberania dentro da sua delimitação. Essa soberania é a vertente da Constituição Federal quando traz ali as competências tributárias. E quando ele traz as competências tributárias, no artigo 155, parágrafo 2, compete aos estados e o distrito. Quando a Constituição Federal dá ali uma competência, um poder ao estado sobre o ICMS, ele está dando para todos os estados, correto? Correto. Ao mesmo tempo que ele dá para o estado de São Paulo a competência, ele dá para o estado da Bahia a competência. E, no mesmo momento que dá competência para esses dois estados, ele delimita o estado da Bahia de interferir em operação de matéria legislativa dentro do estado de São Paulo. E assim, proíbe também, limita, na verdade, que o estado de São Paulo
trabalha em matéria de legislação tributária dentro do estado da Bahia. E para que isso ocorra de forma perene, seguindo os princípios da competência da Constituição Federal, porque aí cria-se o convênio. O convênio aí são leis, na verdade são leis secundárias, né? A palavra quase fugiu da mente aqui. Beber até uma água, deve ser a falta de água aqui. São normas, né? Secundárias aí a ser analisada no processo, que você vai conseguir identificar de quem é a responsabilidade. Então, vamos lá, um conceito bem fácil. Quando tem protocolo ou convênio entre os dois estados, a responsabilidade do recolhimento é do remetente. Então, ali existe o signatário, que é aquela pessoa que recolhe o imposto. Quando tem protocolo ou convênio, não tem briga, porque o estado de origem está ali de acordo com as especificações trazidas no convênio com o estado de destino. Então, quando tem protocolo ou convênio, quem recolhe é o remetente. Quando não tem protocolo e nem convênio, a responsabilidade é do destinatário. Então, é importante sempre você observar se tem um protocolo ou se tem um convênio. E eu já deixo a minha ressalva. Com os produtos de autopeça, muito cuidado. Por quê? Porque para os produtos de autopeças, anota essa sacada aí. Essa sacada aí, cara, eu tô tirando aqui de uma aula, veio à mente aqui, de uma aula que eu dei lá no módulo de substituição tributária para autopeças, lá para a formação especialista do ICMS Bahia, e eu vou dar essa sacada aqui para você. Cara, anota isso aí. Isso aí é sacada de 10 mil reais aí, em menos de 2 minutos aqui para você. Olha só. Muito cuidado com os produtos do ramo de autopeças. Por que muito cuidado? Vou até aumentar a tela para você ver minha cara. Por que muito cuidado? Porque os produtos de autopeças, eles possuem 2 protocolos. Que engraçado, né? O protocolo 41 de 2008 e o protocolo 97 de 2010. E, Igor, por que muito cuidado? A gente sabe que protocolo ele é mais restringido, né? O protocolo pode ser feito em 2 estados, em 3 estados, com 4 estados. Então não tem ali a especificação do convênio. O convênio segue sim uma regra que é estipulada pela Lei 24 de 75, que diz que todos os estados, os representantes ali dos estados, né, mais o ministro da Economia, se junta ali em uma reunião, trazendo ali a autarquia, né, a questão da CONFAZ, decidem, votam, colocam em votação, a decisão é unânime, passa por processo de retificação, até chegar no processo de ratificação do convênio. Depois, quando o convênio é ratificado, a disposição que é trazida nas cláusulas do convênio, ele tem um prazo de 30 dias ali, né? Cumprindo o que a Lei 24 de 75 diz, depois da publicação no Diário Oficial, de que os estados peguem um convênio e coloquem dentro do seu decreto. Então, quando tem uma redução na base de cálculo de produtos agropecuários, como a gente sabe que tem, então o estado da Bahia, como por exemplo, ele tem que colocar ali, ó, na sua lei, no seu decreto, a especificação desse convênio. Igor, e se os estados não colocar? O contribuinte, mesmo que o estado não coloque no seu decreto, o contribuinte pode começar a se apropriar do benefício, porque é convênio. A Lei Complementar 24 de 75, que é uma lei complementar, né? Olha o poder, lei complementar. Ele diz, cara, ó, depois da aprovação ali tá válido, o Estado tem um tempo. Se o Estado não colocar, o contribuinte já pode começar a se apropriar. Então é obrigação do Estado. Mas voltando à sacada aqui dos 10 mil reais aí para você. Por quê? Produtos de autopeças têm dois protocolos, 41 de 2008 e 97 de 2010. Esses 2 protocolos, eles basicamente são celebrados entre os mesmos estados e eu dou aí uma ressalva para São Paulo. São Paulo, ele se encontra em um protocolo e não encontra-se em outro. Igor, me prova isso aí. Pronto, vamos lá, vamos provar isso aí. Vamos abrir aqui, nada de Google, abre pelo site da CONFAZ, vamos aqui na aba CONFAZ, vamos descer aqui, você vai clicar em convênios, ó, substituição tributária, convênios, só que a gente está procurando convênio? Não, estamos procurando o quê? Protocolos do ICMS. Qual é o protocolo que eu falei para você?
Protocolo de 2008. Vamos aqui, ó, protocolo de 2008. Clica no protocolo. Qual foi o protocolo de 2008? 41. Então a gente vai descendo aqui até chegar no 41. Chegou aqui, ó, protocolo 41. Primeiro protocolo, tá vendo? Dispõe sobre o quê? Dispõe sobre operações interestaduais com autopeças. Então, olha só, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e o Distrito Federal. Tá vendo que São Paulo tá aqui? Então, São Paulo tá no protocolo 41 de 2008. Agora a gente vai abrir aqui novamente, vamos voltar. Vamos voltar aqui. E a gente vem no protocolo 97 de 2010. Vai lá na aba de 2010. Vamos aqui buscar o protocolo 97, ó. Vamos descer aqui. Cadê você? Aqui, protocolo 97, clicou. O que é que esse protocolo dispõe, ó? Dispõe sobre substituição tributária nas operações interestaduais com autopeça. Mesma especificação, correto? Sobre autopeças em operações interestaduais. Agora, quando eu leio aqui, eu vejo Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, desculpa, Roraima, Sergipe e Tocantins. Alguém viu São Paulo aí? Não. Por quê? Ele não participa. E sabe o engraçado desse fato? Que nesse protocolo 97, ele tem um anexo. Vamos descer aqui. Que é o anexo ali de produtos que está estabelecido em pauta do conceito de autopeças. E se você observar, esse anexo aqui, ele vai até o que, ó? O item 125, tá vendo aqui? Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionadas nos itens anteriores. Então, o que é que ele quer dizer aqui para você nesse item 125? Qualquer produto que seja direcionado a um veículo automotor, esteja ali relacionado como partes e peças e acessórios para veículos automotores, quando ele for ali realizado em operação interestadual com os estados que eu citei aqui em cima, que não tem em São Paulo, automaticamente ele vai fazer parte aí da substituição tributária. Ele dá uma regra, claro. Se o produto não tiver correlacionado em outro segmento dentro da substituição tributária prevista pelo convênio 142, regra geral. Mas a exceção é quando você compra um determinado produto, que esse produto ele não é da substituição tributária, mas ele vai ser destinado a ser parte, a ser peça, a ser acessório de um veículo automotor, automaticamente ele vai adentrar ali naquele fato a sistemática da substituição tributária. Então é o mesmo que dizer, pode ser até soar grotesco, mas para entendimento quando esse produto for direcionado ao segmento de autopeças, naquele momento ele se torna produto da substituição tributária. Porque se eu fosse falar aqui bonito para você, eu falar que ele se reveste ali da contextualização da sistemática da substituição tributária. Mas sendo mais claro naquele fato, quando ele é direcionado para ser parte, peça e componente de um veículo, automaticamente ele se torna da substituição tributária naquele fato. E a dica de R$10.000 é porque São Paulo não faz parte deste protocolo, só faz parte do protocolo 41 de 2008. E o protocolo 41 de 2008, ele não tem o item que é chamado de item genérico. Item genérico é aquele item que ele automaticamente, quando o produto é ligado àquele segmento que o item genérico pertence, aquele produto ele se torna da substituição tributária mesmo quando não é um produto da sistemática da ST. Esses dois itens você encontra lá no segmento de venda porta a porta e de produtos de autopeças. Somente o item genérico você só vai encontrar nesses dois segmentos. Então, muito cuidado quando você adquire a mercadoria de São Paulo. Por quê? Porque se for um produto que não está dentro dos 124 produtos estipulados padrões da sistemática da substituição tributária direcionada ao autopeça, se não tiver ali dentro, quando São Paulo estiver envolvido na operação e o seu estado estiver também ali, para São Paulo não vai ser da substituição tributária, porque para São Paulo é somente os 124 produtos. O item genérico não entra. Então, muito cuidado, por quê?
porque você pode realizar uma operação com São Paulo e que dentro ali da nota fiscal tenha produtos que estão estipulados entre os 124 produtos do anexo 2 do convênio 142 e do anexo 1 do convênio 41 de 2008, que são produtos levados à segmentação de autopeças e outros produtos que não estejam ali, que sejam produtos normais. Então tenha cuidado, porque São Paulo pode não te substituir, porque para São Paulo é somente os 124 produtos padrões. Se tiver algum produto de item genérico, ele não vai te substituir e você que vai ser o responsável aí pelo recolhimento, chamado de responsável solidário. Por quê? Porque ali vai ser direcionado a você a atribuição de recolher o imposto de toda a cadeia e não do importador, do industrializador e nem do fabricante. Então, sacada aí de $1 milhão, não é nem de R$1, é $1 milhão. Vamos voltar aqui para o convênio 142? Então, qual é a primeira coisa que eu digo para você? Convênio 142 fala sobre a substituição tributária subsequente e pelo diferencial de alíquota. Eu vou falar novamente porque eu gosto de bater para entrar por osmose. Subsequente, conhecida como retenção na fonte. Geralmente ela vai ocorrer, tá até parecendo um conceito de livro, né? Geralmente ele vai ocorrer quando o fabricante, o importador, o industrializador, ele tem ali a responsabilidade de antecipar o imposto, de recolher o imposto que seria de outra pessoa. Quando eu falo sobre antecipar o imposto e recolher o imposto de outra pessoa, eu estou falando de substituição tributária e também estou falando de antecipação tributária. Então isso é a retenção ali na fonte. Pode ocorrer que na uma operação subsequente o destinatário ele recolher o imposto ali, o ICMS, pode sim, quando não tiver acordo, nem protocolo e nem convênio. Quando não tem acordo é porque os estados eles não adentraram ali em alguma especificação de protocolo. Quando tem convênio estabelecido, todos os estados participam, mas o convênio ele atribui ali a questão de outras especificações, benefícios fiscais, isenção, remissão e entre outros. Então, a operação pelo diferencial de alíquota é o quê? ICMS, substituição tributária pelo diferencial de alíquota, compra de fora do estado, entre contribuintes, produto da substituição tributária, olha só, compra fora do estado, entre contribuintes, produtos da substituição tributária e tem ali o seu segmento destinado, a sua destinação direcionada a uso, consumo ou imobilizado. Entendendo esses dois conceitos, eu começo a entender ele de forma unificada. Por que de forma unificada? Porque, como por exemplo, a responsabilidade eu vou analisar aí da mesma forma. Então, quando eu tenho um produto ST em uma mercadoria que seria destinada para uso, consumo imobilizado, eu já não enxergo mais a responsabilidade, na regra geral, do destinatário. Eu só vou enxergar a responsabilidade aí do destinatário quando nessa especificação aí você perceber que não tem um protocolo ou convênio. Quando não tem um protocolo ou convênio, a responsabilidade ali automaticamente, igualmente equiparado à operação subsequente, vai ser destinado ali a obrigatoriedade do recolhimento ao destinatário. Então vamos lá. Então a gente sabe que já dispõe sobre o diferencial de alíquota, a subsequente e a antecipação tributária. Está prevista aí na cláusula primeira, quando ele fala aqui para você da responsabilidade, ele fala sobre a substituição tributária e ele diz aqui, olha, o disposto no captor desta cláusula aplica-se também ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual incidente sobre a operação, destinadas a uso, consumo, ativo imobilizado entre contribuintes do imposto. Então aqui você já vê que tem o direcionamento sim, base legal sim, para a cobrança do ICMS-ST pela substituição tributária. E agora eu vou começar a entrar em algumas primícias importantes. Olha só, primícias práticas. Importante aí, muito importante para você observar. Primeira coisa, no convênio 142, ele tem a cláusula 7ª, que ele fala sobre parâmetros de análise. Vamos abrir aqui a cláusula 7ª para você ver. Nessa cláusula 7ª, quando você lê a cláusula 7ª do convênio 142, você vai perceber ali que
a Confaz especifica que existe lá um parâmetro de segmento, de NCM, de nomenclatura e de descrição. Então, o que é que ele está te dizendo ali? Aqui no convênio 142, basicamente eu vou interpretar aqui o que a cláusula 7ª está dizendo. Olha só, companheiro. O convênio 142, ele tem aqui um anexo, que é um anexo de segmentação, anexo 1º. E este anexo 1º, vou até descer aqui para vocês verem. Aqui, vamos lá, subir aqui um pouquinho, ó, anexo 1º. E esse anexo 1º, ele tem os segmentos. Então ele diz que autopeças é da substituição tributária, ele diz que bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chopp, cerveja, chopp, refrigerantes e água, cigarro, cimento, combustíveis, energia elétrica, entre outras, elas são o quê? Da substituição tributária. Isso são os segmentos. E a partir do anexo 2, como por exemplo, que fala de autopeças, ele diz o que? Olha, é da substituição tributária quando for do segmento que está listado no anexo 1º, que são 25 itens ali especificados. Então, está estipulado lá como, por exemplo, o produto ele é da substituição tributária de autopeças quando ele estiver aqui no convênio 142, a operação dentro ali, quando na visualização da operação prática, o NCM que estiver discriminado no documento fiscal for os NCMs que estiverem ali discriminados no anexo 2 e que a descrição também seja a descrição que esteja discriminada no convênio 142 e que esteja relacionada a um CEST, um Código Especificador da Substituição Tributária. Então o que é que ele está dizendo? Toda vez que você... Aqui é sacada prática, velho. Isso aqui é sacada prática e básica. Meus alunos todos sabem isso e eu bato para todo mundo. Cara, quando você tem uma operação que tem ali um produto que pode ser pauta da substituição tributária, na verdade isso serve para todas as operações. Como é que você vai analisar? Você vai olhar primeiro o NCM, pega os 4 dígitos iniciais, né, do NCM, joga no convênio 142 e vê se o produto é da substituição tributária em âmbito federal. Depois de você fazer isso, você vai pegar este NCM, vai olhar no seu anexo do Estado, que vai listar ali os produtos que são da substituição tributária. Depois de você fazer isso, você vai identificar se é ou não. Depois de todo esse processo, que primeiro, para os estados que eu mostrei lá, que já realizaram o ordenamento, né, feito pelo convênio 18 de 2017, já colocaram lá a planilha. Então, para esses estados é mais fácil. Abre a planilha lá e vê a listagem de produtos que são da substituição tributária. Então, quando você identifica que o NCM, ele é de um produto da substituição tributária, aí você vai passar para o passo 2, que é o passo 2 da análise da nota fiscal. Que eu trago até um módulo que eu explico a questão de como é que você analisa um documento fiscal. E aí o passo 2 de uma análise do documento fiscal para produtos da substituição tributária ali é ver o que? A equidade entre os parâmetros que estão estabelecidos no convênio 142. O convênio 142 é claro, para ser da substituição tributária, para se aplicar a substituição tributária. E eu não vou ficar só na leitura, não vou ficar só na minha citação, eu vou abrir aqui agora o convênio, como está na tela aí. Vamos lá para a cláusula 7ª. Olha só. Os bens e mercadorias passíveis da sujeição ao regime da substituição tributária são identificados entre o anexo 2 e o anexo 26 deste convênio, de acordo com o segmento em que se enquadre, contendo a sua descrição, a classificação, o NCM, né, nomenclatura comum do Mercosul, baseada no sistema harmonizado, e o CEST. Hipótese 1, parágrafo 1º. Na hipótese da descrição do item, não reproduzir a correspondente descrição do código ou posicionamento utilizado no NCM, o regime de substituição tributária em relação às operações subsequentes será aplicado somente aos produtos de mercadorias identificados no termo da descrição contida neste anexo. Olha só, aqui é sacada de R$1 milhão. Mesmo que o produto seja da substituição tributária e no documento fiscal não esteja a descrição, o NCM,
o item, o SEST, igual que está estabelecido no convênio 142, não se aplica. O próprio parágrafo 1º diz, somente se aplica nos produtos que seguirem esta regra. Então não paga substituição tributária quando não for em equidade, NCM, descrição, SEST e o item do produto. Analisa isso. Ah, Igor, eu tenho a tabela TIP. Sim, a tabela TIP, ele vai trazer ali a listagem do NCM do produto, né? Porque é a tabela que trata da questão de industrialização. Só que a regra para substituição tributária é o NCM discriminado aqui no convênio 142. Então observe isso, cara. 142. E então uma outra sacada aqui que é interessante para você, olha só. As reclassificações, agrupamentos, desdobramentos de códigos do NCM não implicam em inclusão ou exclusão da mercadoria do âmbito da substituição tributária. Esse parágrafo 2 da cláusula 7ª, eu tenho aqui até já de cabeça, você vai encontrar ele aqui também na cláusula, aqui ó, cadê? Aqui. Vamos lá, olha só. Cadê? Aqui, olha só. No parágrafo 2, reclassificação, agrupamento e desdobramento. Aqui embaixo ele vai trazer para você o dispositivo sobre a responsabilidade, mas a regra geral que ele diz no parágrafo 2 é aqui. Parágrafo 2, cláusula 7ª. Mesmo que o produto seja reclassificado, seja agrupado, seja desdobre ali o produto, não vai incluir ou deixar de ser da substituição tributária. Como, por exemplo, a gente sabe que cerveja, se a gente abrir aqui o anexo 1º do convênio 142, deixa eu botar aqui na tela, a gente sabe que um dos líquidos mais importantes do mundo aí, depois da água mineral e também depois do café, que é o segundo líquido mais importante do mundo, né? A bebida alcoólica, a cerveja, código item 2, brincando, meu pessoal, água acima de tudo. Código 02, ele é da substituição tributária. 03 também, né? Porque bebidas alcoólicas no código 02, ele está dizendo ali de exceto chopes e vinho, chopes e cerveja. Item 3, ele diz cervejas, chopes, refrigerantes e águas. Então esses produtos são da substituição tributária. Então vamos dizer que eu chego ali, eu tenho uma loja, né? E eu vendo cerveja também, espetinho, tipo um bar, algo do tipo assim. E, cara, vamos dizer que eu chegue lá numa loja, num atacadão da vida, ou no distribuidor, e falo, cara, eu quero aí 50 caixas de Heineken. Então eu quero aí a cerveja do Hulk. Quero 50 caixas aí dessa cerveja. Ele me dá lá, eu compro em lata, viu? Aí ele me dá lá 50 caixas de cerveja em lata. A gente sabe que a cerveja em lata, né, ela vem ali em 12 unidades, geralmente, acondicionada ali a uma capinha bonitinha, né, que a da Heineken é bonita demais. Vem ali acondicionada aquela capinha ali e vem 12 unidades. Quando o convênio 142 diz na cláusula 7ª, parágrafo 2, de quando você desagrupar isso ali, ele não vai ser da substituição tributária ou deixar de fazer. Então, quando ele diz isso, é o quê? Cerveja, chopp é o quê? Da substituição tributária. Quando eu compro ali uma caixa que vem 12 unidades acondicionada e eu reparto essa caixa e vendo ali em unidade, o produto não vai deixar de ser da substituição tributária porque eu fiz o quê? Desagrupei. Não vai. Ou como, por exemplo, tecido. Se eu pegar tecido ali, né, pegar o tecido e vender a metro, eu estando ali repartindo, né, essa questão do tecido, ele não vai passar a ser na substituição tributária porque eu estou vendendo 10 metros para o cara. Então, todo esse processo de desagrupar, ele não faz especificação de modificação de tributação. Olhe só, desagrupar. Olhe o termo que a cláusula 7ª está dizendo. Vou até repetir para vocês. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, deixa eu subir. Olha o termo reclassificação, agrupamento e desdobramento. Aqui eu não estou falando sobre composição de kit, que é o que? Eu crio ali um kit, um outro produto com vários outros pequenos produtos. Então eu crio um kitzinho ali, como por exemplo um kit de produtos. Então eu não estou falando disso, estou falando da venda desagrupada, com reclassificação
ou com desdobramento. Então, a primeira sacada é essa, e é muito importante, e gera muitas discussões, então por isso que eu indico, estude o convênio 142, foque também na cláusula 7ª para você ver as primícias. Porque isso vai dizer, cara, se o seu cliente ele vai pagar substituição tributária ou não. Isso que vai ditar, cara. Então, como por exemplo, uma variável importante, uma dica importante. Vamos botar aqui no bloquinho de notas, né? Eu já gosto de escrever no bloquinho de notas. Então vamos botar aqui, ó. Vamos lá, vamos pro quadro faixa preta aí. Vamos lá, eu tenho uma empresa no estado de São Paulo e vende uma mercadoria para o estado da Bahia. Então, essa empresa aqui no estado da Bahia é uma empresa que vende materiais elétricos. O estado de São Paulo é um industrializador. Então, o estado da Bahia informa para o estado de São Paulo que ele não está comprando produtos para venda de autopeças. Ele vende para materiais de construção, ele vende para materiais elétricos. Só que, por exemplo, o estado de São Paulo ele vende lá uma mercadoria com NCM 85, 36, 2000. Então, esse NCM é de o quê? Disjuntores. Então, disjuntores é da substituição tributária dentro ali do segmento de autopeças. Ah, Igor, me comprove aí, por favor. Vamos lá. Como eu te falei, né? Se eu preguei isso para você, eu quero que você faça. 85, 36.2000. Tá vendo aí na tela? Tá aprovado? 85, 36, 2000 disjuntores. Então vamos voltar para o nosso bloco de nota faixa preta aqui. Então olha só, então disjuntores é autopeças. É da substituição tributária por autopeças. Mas só que minha empresa não está comprando. E ela diz assim, cara, não vai parar num carro. Eu sou empresa de material elétrico, de construção, que vendo para construtoras. Então eu vendo para destinação de materiais de construção civil. Eu pego essa mercadoria e vendo aqui para uma empresa que vai aplicar lá na construção de um edifício, de um apartamento. Então eu mostro isso lá na nota fiscal. É sempre bom, dados adicionais. Discrimina isso tudo nos dados adicionais. Então eu não estou comprando para o segmento de autopeças. E eu vou lá e compro disjuntores de São Paulo. Quando eu compro disjuntores de São Paulo, ele é do segmento de autopeças na substituição tributária. Quando ele é destinado para um outro segmento, ele já não é mais substituição tributária, cara. Porque o segmento que o convênio 92 de 2015 estipulou foi isso. Com a criação do convênio 92 de 2015, a própria Confaz ali delimitou ao Estado, delimitou não, né, porque é restringir, mas ele limitou aos Estados a cobrar a substituição tributária somente nos produtos que estão o quê? No convênio 142 atualmente, que foi listado como produto no convênio 92, como produtos da substituição tributária. Então, muito foco e muita paciência na análise disso aí. Então, quando o segmento está diferente, joga para o lado porque é inaplicável a constituição ali, né, de uma cobrança pela substituição tributária. Então, observe, isso é uma das premissas de análise da nota fiscal. Depois você vai ter que passar por um processo de análise do CST, de análise da alíquota interestadual, de abrir o arquivo XML ou buscar nota fiscal mesmo, né, e não DANF. É uma coisa que eu falo, cara, acho que as pessoas que estão mais suscetíveis ao erro são aquelas pessoas que não filtram, isso na operação aqui com o ICMS, que não filtram ali a especificação da análise do documento fiscal. Aí é o cara que só analisa o DANF, achando que o DANF é a nota fiscal. O DANF é documento auxiliar. Então ele traz um espelho da operação. Só que as primícias da operação você não vai encontrar no DANF, cara. Você vai encontrar no XML ali na nota fiscal. DANF não é nota fiscal. Primeira pauta. Você vai ter que abrir o Portal Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, pega o código de acesso da nota, a chave de acesso da nota, coloca lá, aí sim é a nota fiscal. Aí você vai conseguir listar ali todas as abas, como primícias, MVA, que você não vai encontrar no DANF, crédito de
pago aí por fundo de combate à pobreza, como por exemplo, você pode ali se compensar até nas operações com substituição tributária do fundo de combate à pobreza que foi paga lá pelo industrializador ou pelo cara que está te fornecendo a mercadoria. Então você pode utilizar isso. Mas como é que você vai utilizar isso? Como é que seu cliente vai utilizar isso se você analisa a operação pelo documento, pelo DANF e não pela nota fiscal? Então me diga como é que você vai identificar isso. Não tem como. Então, entre outras coisas, mas isso aí, só um módulo desse aí tem mais de 8 horas e não tem como a gente trabalhar aqui. Vamos voltar para a nossa vertente. Segundo posicionamento que eu estou trazendo aqui para você é a responsabilidade. Responsabilidade, cara. Deixa eu subir aqui, deixa eu botar na cláusula de responsabilidade aqui para você. Aqui, responsabilidade. Então, de regra geral, a responsabilidade, que é a cláusula 8ª, ele diz, é a responsabilidade pelo remetente. A regra geral da responsabilidade pela substituição tributária é do remetente. Olha só, o contribuinte remetente que promover operações interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio ou protocolo, tá vendo? Primeiro posicionamento, tendo convênio ou protocolo, é o que? Remetente. Que disponha sobre o regime da substituição tributária, poderá ser o responsável. Por que poderá? Porque se tiver protocolo, vai ser protocolo ou convênio. Se não tiver, vai ser ali o destinatário. Na condição do sujeito passivo por substituição tributária, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, devido o imposto aí ao local de destino, mesmo que o imposto tenha sido retido anteriormente. Então já é uma outra sacada aqui. No artigo 150 da Constituição Federal, parágrafo 7, ele atribui lá, né, a questão da troca de responsabilidade e do fato presumido. Teve até um julgamento, até em pauta de conhecimento seu, do STF, né, que tem uma discussão esplêndida sobre isso, e eu aconselho estudar isso. Foi até pauta de uma última aula que eu fiz, e também de um módulo que eu tenho lá na formação. Pauta de solicitação de restituição e ressarcimento do ICMS-ST, né? O STF, quando julgou, isso vem lá desde 93, passou por 2 REs, veio lá pelo ADIM 1851, que eu até indico para você estudar aí, mas isso é pauta para um outro assunto. Ele atribui ali a presunção ao fato, né? Então a antecipação tributária é feita como base da presunção do fato. O artigo 150, parágrafo 7, ele diz que presume-se ali o fato até chegar ao consumidor final. O STF diz que esse fato presumido, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o mínimo mais provável acontecer. Então tem que ser algo que diga assim, cara, é muito provável acontecer. Só algumas hipóteses ali que pode não ocorrer. O STF tem essa base, então a sua real prática do fato, ela tem que ser presumido com base minimalista, né? Então tem que ter ali uma veracidade grande no fato. E essa presunção é quando faz ali, como por exemplo, o industrializador recolher o ICMS de toda a cadeia. Esta presunção, na prática, vista de uma operação normal, que não tenha retorno de mercadoria, que não tenha prática de cálculo de base de recolhimento de imposto, então de base de cálculo da substituição tributária menor do que o preço de venda, para que o destinatário substituído solicite ali a restituição, para que não tenha pauta disso. Olha só, operação normal, produto ST, recolhimento feito pela indústria ali, uma empresa aqui do estado da Bahia ou de São Paulo, ou de outro estado, adquire essa mercadoria, o imposto foi pago pela indústria aqui, quando chega aqui no estado da Bahia, o fato presumido recolhido pela indústria foi o quê? Conceito do artigo 150, parágrafo 7, da operação interestadual. Então, o fato presumido na MVA é a venda do industrializador quando chega ali no destinatário e que esta mercadoria siga a via em operação, em circulação dela dentro do estado e não saia do estado. Então, quando essa mercadoria ela é vendida ali pela indústria, recolhido imposto pela indústria, chega aqui no estado da Bahia, a empresa vende no mercado interno, tudo bem, fato presumido. Aí você só vai dar uma olhada só se o preço final da venda, ele
foi equivalente ali à base de cálculo auferida pela indústria, porque se o preço da venda ao consumidor final for menor, o contribuinte tem direito aí a solicitar restituição, foi até causa aí de uma RE de 2017, né? O contribuinte pode solicitar uma restituição porque foi recolhido imposto maior do que o que foi ali, o imposto presumido foi maior do que o que foi ocorrido na prática. Então, muita atenção nisso. Então, regra geral, esse fato, como eu te falei, quando chega no destinatário, o destinatário tem que dar os viés de operação interna. Se esse destinatário ele for atribuir essa mercadoria para um outro estado, então, São Paulo tem uma indústria, vendeu para a Bahia, São Paulo recolheu o imposto, então São Paulo aqui recolheu o imposto todo aqui da operação, a Bahia recebe lá, como por exemplo, o documento com 6404, e aí quando ele joga aqui dentro do estado, ou pode ser em qualquer outro estado, ele vai emitir uma nota lá, regra geral, viu, gente, pessoal? 5405. Então não destaca ali o ICMS substituição tributária, coloca nos dados adicionais que o imposto foi recolhido anteriormente. Então, coloca ali. Quando ele vende dentro do estado, não tem mais tributação, não tem aplicação de ICMS. Se o cara conta corrente fiscal, espelha isso no livro de apuração. Se é Simples Nacional, coloca na aba lá do Simples Nacional, mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Mas, exceção número 1, se o estado destinatário dessa mercadoria, quando adquire de São Paulo, da indústria de São Paulo, ele destina essa mercadoria para um outro estado, então venda lá para Rio de Janeiro, venda para o Rio de Janeiro, o fato presumido pela indústria foi no mercado interno. Então esse fato presumido, ele encerra naquele momento. O substituído, empresa, por exemplo, aqui do estado da Bahia, que adquiriu de São Paulo e São Paulo pagou o imposto, e ele recebeu o ônus porque a indústria ele colocou o valor pago da substituição tributária na nota fiscal e transferiu ali junto da fatura para o pagamento, né? Quando é feito isso, o substituído, ele tem aí uma especificação. Quando faz isso, o substituído vende para outro estado, ele pode pedir o ressarcimento do imposto pago ali pelo substituto, pode solicitar isso e ele vai presumir, agora é ele que vai realizar um novo fato, vai presumir o fato. Se tiver convênio e protocolo entre Bahia e Rio de Janeiro, ele recolhe. Se não tiver, Rio de Janeiro que recolhe. E assim sucessivamente. Se a mercadoria, quando a mercadoria chegar no estado, que ela seja consumida ali no mercado interno, cessou a cadeia da substituição tributária. Se for para outro estado, inicia-se uma nova cadeia e aquele contribuinte substituído da operação anterior, ele tem um viés de solicitar uma restituição, um ressarcimento, o termo correto. E esse ressarcimento, para quem não conhece, está previsto aqui na seção número 5, né? Cláusula 10ª, que foi alterado no final de 2019, né, pelo convênio 38 de 2019, foi alterado procedimentos de deliberação do estado de destino, de origem, então ele pode emitir ali, segue os procedimentos, de emitir uma nota fiscal de ressarcimento. E só uma última sacada para a gente finalizar aqui nossa participação, é o que? Cara, as MVAs aplicadas nesta operação, você tem que ter cuidado. Eu até falo, né, para você aí que quer trabalhar com ICMS ou trabalha com ICMS, é aquela questão, né, é sempre buscar as primícias que venham dar viés ali de uma redução, de uma proporcionalidade interessante, porque a gente sabe que no sistema tributário nacional, a carga tributária do ICMS é uma das mais elevadas, né, a maior carga tributária aplicada ali. E dentro do mercado interno, o consumo, a destinação é o quê? Consumo, cara. Consumo e serviço, bem, consumo, serviço. E o ICMS ele incide também sobre essas três hipóteses. O ICMS ele incide lá sobre o consumo, ele incide lá sobre o serviço, como por exemplo comunicação, prestação de serviço, então ele está envolvido ali. Então, ele tem possui uma maior carga tributária. E no sistema tributário nacional, da forma que é espelhado atualmente o ICMS, né, só o Brasil e mais 6 estados, 6 países sem muita expressão tem essa sistemática. Então, com o sistema tributário nacional, com a carga elevada,
O que você tem que fazer para o seu cliente é tentar reduzir o máximo. Cara, se é R$50, se é R$100, não importa. Imagine isso a longo prazo. Você reduziu R$50 aqui, 100 ali, 200 ali. Chega no final do ano, você reduziu R$10.000 pro seu cliente, pô. Então, observe essas especificações. E a MVA tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Primeira hipótese. Cara, isso aqui é para encerrar. E basicamente aqui eu estou falando já até de uma outra aula que eu dei para o pessoal recentemente, que é da MVA. Regra geral, MVA é margem de valor adicionada. O artigo 8º da Lei Complementar 87 de 96, ele fala que o arbitramento, né, da base de cálculo da substituição tributária ela é feito por preço médio ponderado, é atribuída pela aplicação da agregação de OMVA, ele traz ali na lei estadual, você vê a questão da pauta fiscal, é aplicada a pauta fiscal, mesmo que o STF, né, declarou como inconstitucional a aplicação da pauta fiscal, a gente vê aí a aplicação da pauta fiscal ainda. Então, é aplicada ali. Ele diz aqueles módulos ali. As especificações é porque todas essas modalidades é bem tranquila, né, de você visualizar. A MVA que faz essa presunção que toda a agregação desse cálculo pelo artigo 8º, né, pela base de cálculo e cálculo do artigo 8º da Lei 87 de 96, ele traz ali um arbitramento e traz uma presunção. Né? Toda vez quando eu arbitro, eu estou presumindo lá um fato subsequente. É como, por exemplo, um cara lá está circulando em uma via sem nota fiscal. O fiscal para lá e vai arbitrar ali o valor, porque ele não tem base, então ele arbitra através de pauta, porque ele não tem base. Até porque o contribuinte ali, aquela pessoa que está circulando a mercadoria, foi de encontro ali, né, a primícia maior dos insumos tributários, que é a emissão da nota fiscal. Então, só recapitulando para a gente já encerrar aqui esta palestra. Olha só. MVA. A MVA vai dizer ali qual é o arbitramento, a presunção. Regra número 1. Operação interna é tributada pela MVA original. Na regra geral, pessoal. Tributada pela MVA original. As MVAs originais, elas são menores. Elas possuem lá um percentual menor. Porque não precisam ser ajustadas. Já entro na segunda regra. Nas operações interestaduais, regra geral, existe o que? MVA ajustada. A MVA ajustada é uma base ali estipulada, né? De que? De ajustar a alíquota interestadual com a alíquota interna. Então, se eu estou aqui no estado da Bahia, eu compro do Rio de Janeiro ou compro de São Paulo, eu vou ajustar a alíquota interna da mercadoria ou vice-versa, né? Bahia vendendo para São Paulo, Rio de Janeiro vendendo para São Paulo. Eu vou ajustar a alíquota interestadual com a alíquota interna. Isso vai sugerir para vocês, surgir, na verdade, alguns questionamentos. Primeiramente, essa alíquota, essa MVA ajustada, ela é aplicada ali quando há diferença. Ele ajusta. Quando não há diferença, não tem o que se ajustar. Então, quando não tem o que se ajustar, a mesma fórmula de composição, de cálculo, né, da MVA ajustada é quando você aplica, quando não tem o que se ajustar, Igor, quando não tem o que se ajustar, quando a alíquota interna é igual ou menor do que a alíquota interestadual. Então não tem o que se ajustar, porque quando a alíquota interestadual, ela possui ali uma vertente de ser menor do que a alíquota interna. Aí se ajusta o valor da MVA. Por quê? Porque o fisco estadual, com a composição trazida pela Confaz, ele já diz o quê? Eu estou ajustando por quê? Porque a mercadoria está vindo lá de São Paulo tributada a 7. Aqui dentro ela, teoricamente, poderia ser tributada a 18. Então eu vou ajustar. A MVA faz esse ajuste ali, que esses 18%, isso é regra, pessoal. Esses 18% ali, ele é a presunção que era um imposto recolhido ao Estado até chegar ao consumidor final. Então, finalizando, regra geral, MVA original, aplicada dentro do Estado. Regra geral, operação interestadual, MVA ajustada, aplicada em operações interestaduais. Exceção, quando a empresa do Simples Nacional vender para um contribuinte normal ou até do Simples Nacional, é aplicada a MVA original. Quando, segunda exceção, quando a
alíquota interna ela for igual ou menor do que a alíquota interestadual, aplica MVA original. Como é que ficaria isso? São Paulo vendendo para Bahia. São Paulo para Bahia, 7%, base, resolução número 22 de 89, 7%. Chega aqui, a mercadoria no estado da Bahia, ela tem alíquota de 7%. Então, 7 com 7 está igual. Então, não tem o que se ajustar, eu aplico MVA original. Por que eu estou dizendo isso? Para você que não observou isso, não está calculando MVA ajustada, que já é alta. A gente vê que existe MVA original que é 60 e MVA ajustada daquele mesmo produto que é 200. Para você não estar pagando aí 140% de MVA a mais, onerando toda a cadeia tributária. Isso reflete no consumidor final e basicamente vai refletir diretamente ao seu cliente, que ali vai ser o substituído, né? Que de uma certa forma o substituto vai liberar ali, vai transferir o ônus ali para o substituído. Fechou? Então presta muito atenção nisso. Pessoal, e lá no início da palestra eu disse para você que eu tinha aqui uma informação interessante aqui para você. E que informação é essa? A informação é o quê? Rapaz, eu resolvi, deixa eu até abrir aqui para coisa para você. Eu resolvi reabrir as inscrições do meu treinamento, que é a Formação Especialista do ICMS Bahia. É um treinamento 100% online, que ele atribui para você lá, atualmente já são mais de 120 horas. São 30 módulos atualmente. Então, módulo de restituição, de ressarcimento, de ICMS, substituição tributária prática, de ICMS, substituição tributária teoria, de destrinchando. Esse convênio de 142, cara, tem um módulo lá que ele tem 10 horas de relógio, só esse módulo. E neste módulo eu comento, eu pego cláusula a cláusula, parágrafo por parágrafo do convênio de 142 e destrincho ele todo. Então, só para você observar. Então são 30 módulos. Mas quando você abrir o portal, são mais de 157 aulas. E não é qualquer aulinha não, viu? Tem aula lá de 1 hora, 1h30, de 2 horas, 50 minutos, 30 minutos, 3 horas. Então, tem muito conteúdo lá. Então, para você aí, que quer aprender o ICMS e é do estado da Bahia, cara, eu vou reabrir com poucas vagas. A gente abriu, tem pouco tempo aí, as inscrições para a formação especialista do ICMS. Fechamos as inscrições, só que muitas pessoas que não conseguiram entrar na turma anterior ficaram mandando WhatsApp, deixa eu até beber uma água aqui. WhatsApp, e-mail, solicitando ali, Igor, quando é que vai abrir, quando é que vai abrir. E eu resolvi fazer algo especial aí. E como a gente tem aqui esse evento, eu resolvi fazer aqui a abertura da nova turma para o pessoal do ICMS Day. Então, a prioridade é totalmente para você que está assistindo esse vídeo, para você que fez a sua inscrição no ICMS Day. Por que prioridade? Porque os primeiros dias da abertura da inscrição, que é agora, se você quer fazer parte dessa turma, tem um link aqui abaixo, vai estar o link na página de transmissão e eu também vou te mandar um e-mail especificando tudo sobre o treinamento. Qualquer dúvida pode vir falar diretamente comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram ou responder nos e-mails. Eu estou fazendo um preço promocional para vocês que participaram aqui do Intensivão. O treinamento, como você pode olhar na página, ele está no valor de R$ 997. Eu vou fazer uma promoção que vai durar aí pouco tempo para você aqui do ICMS Day de R$ 500, cara. Um desconto de R$ 500. Então, você vai adquirir esse treinamento por R$ 497. Então, Igor, o que é que eu vou levar desse treinamento? O que é que eu vou receber desse treinamento? Cara, você vai ter acesso a um portal. O treinamento, ele é 100% online. Então, ele é um treinamento 100% online. Você vai ter um portal lá próprio, uma senha para você acessar. Você vai ter mais de 257 aulas, mais de 120 horas de conteúdo. Você vai ter lá
mais de 120 horas, num total de 30 módulos. Então, 30 módulos, cara. Você vai ter acesso a 30 módulos. Fora os bônus, você vai ter acesso lá ao meu livro, o Guia Definitivo do ICMS. Então aqui é um bônus. O Guia Definitivo do ICMS, um livro que eu te falei logo no início aqui da nossa palestra. Então você vai ter esse bônus, o Guia Definitivo do ICMS. Você vai ter acesso aí a aulas feitas em turmas anteriores. Como, por exemplo, eu tenho uma aula sobre classificação fiscal, eu tenho uma aula sobre redução na base de cálculo da diferencial de alíquota. Então, todas as aulas que eu já fiz para o pessoal de aula bônus, aulas revisões, você também vai ter acesso a isso. A segunda pauta é você vai ter acesso à minha biblioteca virtual. Então, o terceiro bônus aí, você vai ter acesso à minha biblioteca virtual. Igor, o que é a sua biblioteca virtual? A minha biblioteca virtual é o ambiente pelo qual eu compartilho meus documentos. E que documentos são esses? Todo o conteúdo que eu tenho, que eu aplico no meu aprendizado, no prática, no que eu aplico para os meus alunos, exemplos, legislação, tudo tem ali. Se eu agora comecei a estudar uma nova tese, como por exemplo, foco aí na restituição do CMS-ST, eu tenho lá um arquivo sobre restituição do CMS-ST, então procedimentos, tudo certinho. Então esse é um exemplo, né? Você vai ter tudo exemplos, legislação, procedimentos fiscais estão separados lá, procedimento com locação de bens, procedimentos com produtos agropecuários, procedimentos com venda porta a porta, café, leite, produtos perecíveis, tem lá para você ter acesso. Então, esse é um dos bônus. E o terceiro bônus e último bônus aqui também para você, as aulas com convidados, cara. A gente tem uma aula marcada com um dos nossos palestrantes aqui, o Adalberto Vitor, que a gente vai bater um papo somente para o pessoal lá do treinamento sobre ICMS nas operações agropecuárias. Então, fora isso, as aulas aí com convidados. Fechou? 4 bônus, pessoal. Galera, você não vai achar em lugar nenhum um treinamento com mais de 120 horas levado aí sobre ICMS. E eu falo um treinamento continuado, porque semana passada mesmo eu já coloquei novos módulos aí, que eu nem atribuí aqui para você, que na verdade são 31 módulos. Coloquei um novo módulo sobre ressarcimento do ICMS na substituição tributária. Então, quando a operação não ocorre. Então, já é um outro módulo. Cara, então, eu estou disponibilizando para você aqui. Esse preço é válido somente para o pessoal aqui do ICMS Day. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer informação que você queira saber, clica no link aí abaixo. Olhe toda a página de venda, de especificação ali do curso, conteúdo programático. Se você tiver qualquer dúvida, pode falar comigo. E também outra coisa, vamos estar aí atentos para você que não consegue... Igor, o que ocorre? Eu não tenho ali como pagar todo pelo cartão de crédito, eu não tenho como pagar todo em boleto. Posso pagar pelo cartão de crédito, pelo boleto? Aí pode entrar em contato que a gente vai estar aí para auxiliar você. Então, cara, você não vai achar um treinamento, não vai ficar por muito tempo aberto essa promoção aí para você. Então, se você quer adquirir, vão ser poucas vagas. Vamos abrir aí poucas vagas. Então, vamos botar, se chegarmos aí a 50 inscritos, é o limite dessa nossa turma. Então, qualquer dúvida, se quer saber mais, clique no link, veja mais, quer saber outras dúvidas que não estão aí, pode falar diretamente comigo, que eu vou estar aqui para passar para você. Então, pessoal, então é isso. Finalizamos aqui, né, nosso ICMS Day, que foi 2 dias de muito conteúdo compartilhado com 12 palestrantes, trazendo muito conteúdo aí para vocês. Então, cara, se você não assistiu ainda as outras palestras, vá lá e assista. Não perde tempo, porque não vai ficar disponível aí por muito tempo. Então, pessoal, um abraço, até a próxima e vamos ser faixa preta no ICMS.